Olá, eu sou a doutora Cristiane Maria e você está no Medicina Chinesa e Terapias. Florais de Bach é o assunto de hoje no programa Luz Holística. Existem vários florais disponíveis, de várias formas, de vários aspectos, de várias funções. Porém, como eu sou terapeuta floral de Bach, vou colocar aqui para vocês sobre a terapia floral de Bach. Então, iniciando um pouquinho aí, né, colocando um pouquinho sobre a história do Dr. Bach. Ele era um médico inglês e ele iniciou na medicina com um olhar muito diferenciado de outros estudantes. Então ele gostava de sentar, escutar o seu paciente, de olhar para ele, verificar aí a sua questão física, a sua questão emocional, mental, as suas características. Então ele dava muito ouvido, ele era um aluno fora do padrão na escola de medicina de Londres, né? E ele trabalhou muito tempo no Hospital Universitário de Londres, e até que ele se tornou então um profissional, um médico da saúde pública. Depois ele foi para patologia, depois também virou bacteriologista, até que então chegou dentro da homeopatia, onde ele ficou fascinado e ele decidiu que daí por diante ele estaria estudando sobre esses aspectos da medicina diferenciada da medicina ocidental. Foi aí que então, num jantar que ele teve com os amigos da sociedade, da medicina, ele começou a perceber as características das pessoas. Né? Aquela pessoa tem um jeito assim, aquela outra tem um jeito assado, e aí ele já estava com isso em mente, ele já estudava muito sobre as características, sobre as personalidades, e foi então que ele decidiu sair do hospital universitário, acabar com todos os seus serviços, com a sua clínica, com tudo que ele trabalhava e viver no campo. Então ele saiu da cidade e foi morar no campo. E aí ele decidiu então, através dessa ida para o campo, que a sua missão era justamente estudar sobre as características, sobre as personalidades das pessoas. Então foi aí que ele então começou a estudar sobre as flores, passear pela floresta, pelos campos, até que então ele, devagarzinho, aos poucos, ele foi achando cada flor, foi estudando cada flor e foi codificando cada uma delas, até chegar nas 38 essências, nas 38 flores que ele colocou como os florais do Dr. Bach, os florais de Bach. Então, essa história um pouco assim resumida, né, do Dr. Bach, um pouco mais extensa, mas resumidamente seria dessa maneira. E como que funcionam os florais, né? O floral, ele é preparado, o Dr. Bach, ele preconizou um tipo de preparação que até hoje ainda é feita dessa maneira lá na Inglaterra. Então ele colhia essas flores que ele já codificava, ele colhia essas flores no amanhecer, porque ele acreditava que no anoitecer tinha influência da escuridão, da noite, e ao colher pela manhã tinha a influência do sol, a influência do dia, para que então, né, essas flores que estavam aí com o orvalho da noite pudessem também ser acrescentadas aí nessa questão solar. Então ele tinha aí o jeito de colher e o jeito de preparar. Então ele pegava essas flores, ele fazia o complexo solar, né, ele fazia o processo solar, onde ele deixava essas flores numa água pura, numa água totalmente purificada, também solarizada, para que então essas flores não fossem destruídas. E aí sim faria uma filtragem posterior. Outro processo também era a de fervura, por 30 minutos das flores. Então ele utilizava dessas duas técnicas e qualquer uma das duas, sempre teria aí a filtragem. Através dessa filtragem conseguiria sim resumir essa flor, essa essência para uma tintura mãe. E essa tintura mãe então era colocada em divisões para que se formassem aí os estoques. Esses estoques que vão para os vidrinhos dos florais, né? Então, as farmácias de manipulações têm esses estoques de cada flor
determinada e codificada do Dr. Bach. Então todas as 38. Quem pode usar, né, o floral? Qualquer pessoa pode usar floral, não tem contraindicação. Ele pode ser realizado com o veículo do brand, que é a solução alcoólica, ou vinagre de maçã, ou também com a glicerina. Então isso depende de paciente para paciente, da escolha, do aspecto. Dentro do vidrinho, geralmente são colocados 5 estoques, ou seja, de 5 a 6, depende também, pode ser até mais ou até menos, depende da dinâmica e da situação toda desse paciente na análise. Mas geralmente se coloca aí mais ou menos umas 5 ou 6 essências florais dentro deste vidrinho, no qual é utilizado aí por um mês, mais ou menos. A quantidade de gotas depende, né? Geralmente são de 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia, mas isso pode ser diferenciado a cada paciente. Lembrando que cada paciente é único e cada tratamento holístico, terapêutico, ele é idealizado de forma peculiar, de forma original para aquele paciente, né? Cada paciente é único, então ele tem um tratamento único também, personalizado. Então, dessa forma que funciona, e não importa a quantidade que se toma de um floral, e sim a frequência. Então, se você tem que tomar 3 vezes ao dia, 10 gotas, vamos supor, né? 10 gotas pela manhã, 10 gotas à tarde, 10 gotas à noite. Aí aquele dia você está com um pouco de pressa. Ah, não, eu tenho muita coisa para fazer no meu dia, eu vou tomar as 30 gotas lá logo de manhã. Não adianta. Você não ficará intoxicado, nem se você tomar o vidrinho inteiro num dia, mas também você não tem um resultado adequado, porque é a frequência. Tudo faz parte de um todo, né? Então, o dia, a tarde, a noite, então, o amanhecer, a manhã, o entardecer, o anoitecer, a noite, a madrugada. Então, tudo isso forma aí um conjunto, e por isso que as gotas devem estar dentro deste meio, dentro deste padrão. Então, a influência do remédio, do floral de Bach, que é um remédio natural, baseado em flores, é a frequência com que ele é tomado, não a quantidade. Dr. Bach, ele dividiu essas 38 flores em grupos, né? Então ele dividiu em alguns grupos, em 7 grupos relacionados com a sua personalidade e com as suas características emocionais, mentais, das pessoas em geral. Então ele dividiu entre medo, incerteza e indecisão, falta de interesse, solidão, ideias e influências, dinamismo, desespero, preocupação extrema com o próximo. Então, existem grupos dessas 38 flores que se encaixam, e é através dessas perspectivas de cada uma das flores que é feita, então, a análise daquele paciente que relata ali o seu problema, os seus anseios, ou então alguma coisa que ele almeja. Então, nós trabalhamos dentro desses aspectos, e o floral é feito a partir dessas informações. Lembrando também que o floral ele não tem nenhuma contraindicação em relação ao uso de outras medicações, principalmente medicações alopáticas. Então a pessoa, o paciente, ele pode estar tomando uma tarja preta, pode estar tomando, fazendo uma quimioterapia, que não terá influência, porque ele não trabalha junto com outras medicações. Ele trabalha na sua característica, na sua emoção, no seu momento, que faz com que haja aí uma clareza para que você consiga exteriorizar ou interiorizar o seu eu. Então é assim que o floral funciona. Então esse foi um pouquinho aí do aspecto floral, do que vem a ser a terapia floral, e esse é o primeiro vídeo, né, falando um pouco sobre todo esse assunto, né, sobre o floral de Bach, para que então haja aí uma série de vídeos. Então eu vou estar postando semanalmente, provavelmente umas 2 vezes na semana, grupos de flores, não? Então fiquem atentos, porque para quem é terapeuta servirá como um guia.
Para quem não é terapeuta, não é da área da saúde, mas gosta de conhecer, é curioso, se sente bem em estudar, em fazer com que essas terapias façam parte da sua vida, né, entendam o que vem a ser aí a terapia floral e os florais de Bach, então será um ganho muito grande, porque terá aí essas aulas, né, essas aulas aí, para que então consiga entender o que vem a ser as flores, cada uma delas, e o que é aí a terapia floral. Então, por hoje é só, até os próximos vídeos, a série que eu estou montando para vocês, espero que vocês gostem, deixem comentários, deixem também dúvidas, sugestões, e eu estou à disposição. Lembrando que a terapia floral é uma terapia que presencial ela é muito importante, ela é de suma importância, porém há como fazer de forma à distância, né? Ainda mais como estamos aí num período um pouco crítico, então eu me disponibilizo para fazer aí a terapia floral no momento em que vocês desejarem. É só me procurar através do WhatsApp, do e-mail ou do Instagram. Beijos de luz. Gratidão.